como é que o jejum intermitente ajuda nos sintomas da menopausa? Primeiro, o jejum intermitente melhora a resistência à insulina. Anota aí. Tem uma assistente? Melhora a resistência à insulina. Por quê? Aí vai entender. Agora eu vou explicar para você o que acontece na menopausa. A menopausa causa, pela deficiência de estrogênio, um processo chamado resistência à insulina. O que é isso? Você ingere o carboidrato, a tua célula não deixa o carboidrato entrar na célula para ser usado como fonte de energia. O que acontece? Esse carboidrato está de bobeira circulando e para onde ele vai? Todo para a barriga, braço, costas. A mulher tende a ficar toda inchada aqui no tronco, não sei se é o seu caso, se for, coloca aqui. Isso acontece para começar pelo processo de resistência à insulina. Moral da história, você muda a tua forma corporal de um padrão feminino para um padrão masculino com uma barriga inflamada. Não é estética, essa barriga é inflamada. Você tem que trazer isso, rainha. Por favor, se tem barriga, olha para ela e fala: eu não te quero porque você está me inflamando. Não é, mas tem que ser tanquinho. Não, não tem que ser tanquinho. Tem que ser saudável. O que o jejum faz? Menopausa, caiu o hormônio, aumentou a resistência à insulina. O que o jejum faz? Ele faz com que a tua insulina fique baixa. A partir do momento que a tua insulina fica baixa, essas tuas células que estão mais resistentes vão tender a ficar mais predispostas a serem receptivas quando você for ingerir a molécula carboidrato. Ou seja, melhorando a resistência à insulina, o que mais vai melhorar? Risco para diabetes. Se você for uma daquela rainha que alguém já falou, o médico já falou, o endócrino, ou o cardio, ou o seu clínico, ou o geriatra, disse, você está ficando pré-diabética? Coloca já no seu checklist agora que o jejum intermitente melhora a resistência à insulina, te ajudando nesse processo de resistência à insulina e te tirando desse rótulo de pré-diabetes. 95% dos diabetes são tipo 2 e são por erro alimentar, diga-se, afirma-se que excesso de carboidrato de má qualidade. Tranquilo? Vou para o segundo. Segundo em benefício, olha só, protege a partir do momento que você está executando jejum, aquele processo que eu expliquei para você da autofágia celular. Quando a célula está se comendo, se limpando, o que acontece em determinadas doenças chamadas neurodegenerativas? Quais? Principalmente o Alzheimer. Quem tem o Alzheimer na família, um familiar, sabe o que é o mal de Alzheimer. Você se desconecta no seu entorno e os estudos mostram que o mal de Alzheimer, quando se olha a célula lá de quem teve o estudo, depois análise de crânio, sabe o que parece? Um emaranhado, ou seja, uma célula poluída, uma célula sobrecarregada. Por quê? Porque provavelmente essa célula recebeu muita inflamação, muita sobrecarga, e uma das causas do Alzheimer que pouco se fala é uma alimentação errada, uma alimentação inflamatória. O que acontece na menopausa? Tende a piorar a memória? Coloca aí. Tende. No primeiro, você já entendeu que a menopausa aumenta o peso, aumenta a barriga e o jejum já ajuda. Tudo bem? A menopausa aumenta o diabetes e o jejum já ajuda. Agora, eu estou te dizendo que o jejum protege as células cerebrais. Na menopausa, tende a piorar as células cerebrais, sim, relembrando para você que cada calorão é um sofrimento para a tua célula cerebral, significando que se você está tendo calorão, esperando passar, não está conseguindo resolver por algum motivo, que você pode contar qual que é, esperando passar, cada calorão no momento que você o tem, mais do que o terror do calorão, mais do que o constrangimento, é um sofrimento para a tua célula. E o jejum te ajuda a proteger essas células que, principalmente se você tem calorão, já estão mais sofridas, rainha. Na menopausa, ainda não esqueça que aumenta o risco para demência pela falta de hormônio e a inflamação gerada lá pelo diabetes também aumenta teu risco para infarto e para derrame, que eu já vou chegar nesse ponto. Consequentemente, rainha, e para ficar claro para você, reduz o risco quando ele protege as tuas células cerebrais pelo processo de limpeza celular. O que acontece? Reduz essas doenças chamadas neurodegenerativas, que é degeneração do teu cérebro, afirmando duas,
principais: mal de Parkinson e mal de Alzheimer. E ainda eu fiz o adendo do calorão, que quem está tendo calorão, as células cerebrais estão sofrendo muito mais ainda.